E a gente sabe que essa doença, diferente da esclerose múltipla, ela não tem uma fase progressiva. Então, a no SUS, na prática, a gente não vê esse acesso ainda acontecendo de forma sistêmica, né? Então, ainda tem uma limitação. Por que a gente tem que se importar com neuromielite óptica? Não só pelos pacientes aqui, que eu acho que é importante, né? Mas que o tratamento para EM que já tem PCDT, ele pode piorar a doença. Então, acho que isso é um baita alerta, porque não é infrequente o paciente ser encaminhado como EM e a gente transforma em neuromielite óptica depois. Tá? Então, saber dessa diferença, porque em vez de a gente ajudar, a gente está atrapalhando. Mielites graves, né? Mielites extensas, neurites ópticas graves, então muitos dos nossos pacientes eles ficam cegos, né? Cadeira de rodas, e tem a síndrome da área postrema, que é uma inflamação bem curiosa dessa doença, que pega o assoalho do quarto ventrículo, né? E pode dar náuseas, vômitos e soluços, geralmente incoercíveis, tá? Qual o problema disso? Pode ser a primeira manifestação da doença, tem nas casuísticas geralmente ficam em torno de 30% a 40% dos pacientes têm esse sintoma em algum momento, tá? E cerca de 10% dos pacientes podem abrir com esse quadro. Só que são chamados, quem vai chamar a neurologia para vômitos incoercíveis? Vai chamar gastro, vai ganhar uma endoscopia, aí não tem nada na endoscopia, o paciente não melhora. Então, muitos dos pacientes, o que eu lembro é que quando começa a ter algum sintoma neurológico, então, a lesão da área postrema, ela começou a pegar um quadro medular, então começou a dar fraqueza, aí eles chamam a neuro. Ou quando eles não sabem, então eles também chamam a neuro. Né? Olhando, a gente está falando da parte médica, mas ele fica com incapacidades motores muito importantes. É muito frequente também dor neuropática refratária, é bem chato de tratar. Dor da mielite, neuromielite óptica, eles têm aqueles quadros que a gente chama de espasmos tônicos dolorosos, que a gente não vê na esclerose múltipla, né? Como se fossem umas câimbras assim, que fica durante 1 a 2 minutos, solta, mas aquilo é bastante frequente. Também incontinência urinária e fecal, por conta da mielite grave. Então, é grave. Neurite óptica está preto porque é preto mesmo, tá? Não é erro de coisa não. O alvo. Contando um pouquinho sobre o alvo, né? Não quero delongar, eu era um pouquinho mais jovem nessa época, mas esse senhor aqui, ele é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que se chama Peter Agre. Tá? Peter Agre, ele é um hematologista que descobriu as aquaporinas. Então, ele ganhou o prêmio Nobel de Química justamente por isso. Tá? E mudou completamente o entendimento do trânsito da água nas células, que hoje todo mundo sabe que a água precisa desses canais para entrar e sair da célula, e não mais passivo, como foi me ensinado XXX tempos atrás. Né? Então, isso é importante, por quê? Isso permitiu, foi em 93, se não me engano, que ele ganhou. Vejam que a descrição da doença com o anticorpo, ela só veio em 2004. Olha o hiato que tem de tempo, né? E como é que foi descoberto isso aqui? Eu gosto de contar as histórias, porque o artigo vocês podem ler o tempo todo, né? Isso aqui foi descoberto no momento que a Wanda Lennon é uma pesquisadora da Mayo, ela fazia isso sistematicamente de expor soro diluído de pacientes em tecido de animal, tá? Rato no caso. E ela viu que tinha esse padrão muito característico em 3 pacientes da clínica que eram acompanhados pelo Dr. Brian Manchenka. E ela foi perguntar o que está acontecendo, né? 3 pacientes que são teus, o que eles têm? E os 3 tinham a mesma doença, neuromielite óptica. Tá? Eles descobriram que era para aquaporina porque eles fizeram uma pesquisa de Google. Quais são as proteínas na membrana que poderiam ser, que estão presentes provavelmente no astrócito, né, porque dava esse padrão perivascular, e que seriam alvo de um anticorpo. Tinham 6. Aí eles foram chutando as 6, acharam a aquaporina.
e resolvido o problema. Então, foi uma pesquisa de Google que deu o nome para esse anticorpo. Tá? Para vocês não falarem que a internet não serve para nada, eu já sei para algumas coisas. Tá? E ainda eu ainda tenho minhas dúvidas, mas a pesquisa direcionada por acaso também gera coisas interessantes. Certo? Fisiopatologia, então como é que a gente sai do anticorpo? O anticorpo ele é produzido na periferia, tá? Por isso a gente briga tanto com o pessoal do laboratório para não fazer aquaporina no líquor, né? Isso acontece ainda com uma certa frequência, né? Então, o anticorpo ele é feito, produzido em grande parte na circulação sistêmica, e aí, no momento que ele identifica o alvo, que é a aquaporina 4, que está expressa no astrócito, ele gruda complemento, inflama e destrói. Tá? Então, é uma coisa muito específica, antígeno específica, e todo o resto que acontece é secundário. Por que eu falo isso? No CID, se vocês olharem, eu acho que ainda está assim, CID-10 pelo menos, a neuromilitiótica está dentro das doenças desmelinizantes. Conceitualmente está errado. Tá? É uma doença que o alvo principal é essa célula chamada astrócito, que eu deveria ter pintado de verde. Sim, ó. O que é essa bagunça aqui que os médicos estão brigando e estão fazendo e fazem 2 anos, quase 3, que o troço não sai? É a revisão dos critérios diagnósticos de neuromelitiótica, tá? E o que é que está mais assim pegando? É justamente a questão de qual ensaio, qual técnica que ajuda ou tem mais precisão, acurácia para fechar o diagnóstico, né? Então, eu acho que tem um consenso muito grande que é os ensaios baseados em célula, tá? Graças a Deus no Brasil a gente tem muito pouco outras opções, mas a gente tem também aquele ensaio original de tecido ainda com uma certa frequência, inclusive em laboratórios muito bons, tá? Então, isso, se a gente não pede especificamente o ensaio baseado em célula, eles vão fazer, às vezes, outra coisa que custa menos ou que eles estão mais acostumados. Então, isso é importante porque provavelmente, se vem daqui, tu tem que confirmar aqui, né? E uma das coisas de pesquisa que a gente faz é um ensaio baseado em células vivas que tem a maior sensibilidade reportada. Tá? Em relação à disponibilidade do anticorpo, vejo que a própria Conitec dá esse parecer favorável e que indica a ausência do protocolo, né, para os pacientes com neuromilitiótica e depois de alguns meses, depois da consulta pública, confirma essa necessidade de incorporação do teste. E qual o problema que a gente tem? Já estou falando demais, né? Mas outras coisas que a gente tem, a Cleide falou muito sobre falta de conhecimento de neuromilitiótica mesmo, é uma doença que se a gente falar para 100 médicos, provavelmente 1, 2, com muita sorte vão falar, não, já ouvi falar. Talvez está mudando um pouquinho, mas ainda é muito pouco conhecido. Tá? A gente tem uma fragmentação do ponto de vista de SUS, né? É um caos, volta e meia o paciente não consegue chegar, ou a gente tem exemplos de pacientes que internam num lugar e depois são encaminhados para outro. É um inferno, assim, é muito estranho, né? O paciente faz o diagnóstico aqui no Clínicas e vai parar na Santa Casa porque a regulação mandou para lá. Então é meio caótico, né? E a gente não tem prontuário unificado, é outro problema que a gente tem. Então, o hospital tem esse, vai para o vizinho, para a UBS, já não tem essa informação. Vai para o outro hospital de referência, é outro prontuário, né? E assim por diante. Então, a gente perde muito, eu acho que, do ponto de vista de cuidado, porque as coisas não estão integradas. Sabendo a fisiopatologia, e não cabe aqui, né, eu ficar dando detalhes do que acontece, mas a gente tem um anticorpo que não é só diagnóstico, ele é patogênico. E é ele que faz a destruição. Tá? Então nós temos coisas bem óbvias. Por que a gente dá rituximab
e o parente dele, que é o inebilizumab, que é um anti-CD19 para os pacientes, eles são depletores de célula B. E célula B, obviamente, é produtora de anticorpos. Ele faz outras coisas também, né? Mas a gente tem isso. Por que o inebilizumab está meio que sozinho aqui no plasmablasto, célula plasmática? Porque o rituximab é um CD20, ele não tem, geralmente essas células mais maduras, elas perdem o CD20 primeiro e mantêm o CD19. Então a gente tem uma gama, né, de células que são depletadas por um e não são depletadas por outro, tá bom? Satralizumab, né, que é um bloqueador do receptor de interleucina 6, tem uma paciente que está numa lenga-lenga aí de começa ou não começa, que eu não... Vamos ver se, né, semana que vem ela está com remédio aqui para meio ano já, e ela consegue começar, né? E tem uma outra que eu acho que vai começar o ravo, né, em breve, então que são inibidores de complemento. Então veja que aquela figura da fisiopatologia está encaixando exatamente com os tratamentos que foram desenvolvidos. Tá? Então, acho que isso é uma das coisas legais. Eculizumab a gente tem no Brasil para outras indicações, ele não foi submetido para neuromielite óptica. Motivo, provavelmente comercial. Tá? Então, tem tudo isso aqui, mas o ravo está entrando também no SUS para outras doenças, então eu espero que, por um caminho bem torto, a gente consiga que ele entre dentro do rol aí do uso para neuromielite óptica.